Graça e paz, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a vinda de Cristo ao mundo. Na verdade, esse fato histórico mudou a história da humanidade, dividiu a história em antes de Jesus e depois de Jesus. Porém, esse fato extremamente importante, fundamental, ele não aconteceu por acaso, não foi um acidente. Pelo contrário, a gente tem a compreensão revelada, explicada e detalhada pelas Escrituras Sagradas que desde o início da humanidade, Deus já estava preparando a vinda de Jesus a este mundo. Tem um texto sagrado que diz que o Cordeiro, se referindo a Jesus, ele já estava preparado, né? Desde a fundação do mundo. E aqui eu vou ler um texto de Gálatas 4:4 que diz assim, olha: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, faz referência ao trabalhar de Deus ao longo da história, tá? Para que essa história escrita, direcionada por Deus, pudesse se cumprir com a vinda de Jesus. Isto é, antes da vinda de Jesus, Deus foi preparando diversos acontecimentos que foram essenciais, foram fundamentais para a chegada de Jesus e o seu ministério. Basicamente, para facilitação da nossa compreensão sobre esse assunto, eu vou dividir em três aspectos, tá certo? Eu vou dividir, primeiro, sobre a contribuição da religiosidade judaica para a chegada de Jesus. Os judeus, o povo escolhido, o povo do Antigo Testamento, que tem toda uma historicidade retratada na história e principalmente nos textos sagrados, mostram que Deus preparou esse povo para que ele contribuísse para a vinda de Jesus. Nós temos aqui alguns aspectos que nós podemos destacar. O aspecto do proselitismo, tá? Apesar de parte da história do povo de Israel eles serem exclusivistas, tá? Individualistas, eles tinham a lei de Deus, eles eram os oráculos de Deus, eles sabiam da vontade de Deus, eles tinham os profetas que falavam em nome de Deus. Porém, essa mensagem ela era direcionada somente para os judeus, ela era exclusiva para eles, eles não tinham essa disponibilidade de compartilhar essa palavra para os outros povos. Porém, na sua passagem na Babilônia, a passagem essa do qual o soberano assim tratou com eles, eles passaram a começar a divulgar a lei judaica aos outros povos. Eles começaram a fazer o proselitismo, que seria uma forma de convencer outras pessoas que não eram judeus acerca da vontade de Deus. Então, a partir dali, eles começaram a atrair pessoas de outras culturas para conhecerem melhor sobre Deus e a sua palavra. Então, nós temos aí o proselitismo, um movimento que vai desencadear aí uma abertura para que o mundo pudesse conhecer melhor sobre a lei de Deus, as falas dos profetas de Deus. Nós temos também um elemento importante da religiosidade judaica, que são as sinagogas. As sinagogas, as sinagogas são lugares públicos destinados à leitura da lei. A sinagoga surgiu, segundo historiadores, na Babilônia, quando os judeus ficaram cativos por 70 anos na Babilônia. Eles criaram, né, esse ambiente que era um ambiente propício para eles poderem estudar a palavra. Esse ambiente também atraía muitos estrangeiros que ali podiam ouvir sobre os profetas.
Lembrando, quando a gente estuda o Novo Testamento, nós vamos perceber ali, no livro de Atos mais especificamente, que Paulo ia para regiões distantes de Jerusalém e mesmo assim ele conseguia compartilhar o evangelho dentro das sinagogas. As sinagogas eram lugares estratégicos que Paulo utilizou para poder disseminar a palavra de Deus. Então a sinagoga também contribuiu para esse movimento de propagação da verdade, e essa propagação da verdade contribuiu para que quando Jesus viesse ao mundo, o mundo já estivesse preparado para ouvir o mestre. Bom, falamos do proselitismo, falamos da sinagoga e também podemos falar aqui da Septuaginta, que é a tradução dos 70. Foram 72 intérpretes judeus que traduziram a Bíblia, que na língua original, o Antigo Testamento, foi escrita no hebraico, ela foi traduzida para o grego, tá? Isso foi um grande avanço, isso foi uma abertura para a comunicação da palavra de Deus para pessoas estrangeiras. Não eram todos ali naquele mundo antigo que conhecia a língua hebraica. A língua hebraica era uma língua exclusiva do povo judeu. Já a língua grega era uma língua, como hoje nós podemos falar o inglês, uma língua mais universalizada, uma língua que era muito utilizada por diversas culturas e povos. Então, a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento, que era uma tradução do hebraico para o grego, ela foi extremamente importante. Ainda falando sobre aspectos da contribuição para a chegada de Jesus, nós não podemos esquecer dos gregos. Os gregos também foram importantes. Eu quero destacar aqui o aspecto da língua, como eu já falei anteriormente, os gregos, ao difundir a sua cultura, eles também levaram a língua grega. O koiné, que era a língua grega utilizada pelos estrangeiros, era uma língua muito falada no meio comercial, onde as pessoas podiam se relacionar e se entenderem. Então, isso foi um grande avanço, O movimento globalista da época, ele foi potencializado pela Grécia, pela cultura grega, mediante o avanço da língua que contribuiu para isso. Também temos a filosofia, não podemos deixar de lembrar que os gregos nos trouxeram a filosofia ocidental, que foi uma busca para problematizar coisas importantes da vida. Então, na filosofia, as pessoas começaram a indagar sobre o que é a vida, o que é a verdade, qual é o caminho. Essas indagações que seriam depois explicadas pelo Evangelho, por Jesus, elas foram importantes. Então, através da filosofia, o mundo antigo, em grande parte, começou a questionar em busca do conhecimento da verdade. Então, isso facilitou a abertura e a propagação do Evangelho, porque somente o Evangelho de Jesus pode responder sobre as questões essenciais da vida humana. E terminando esse aspecto de contribuição, falamos da contribuição hebraica, falamos da contribuição grega e não podemos esquecer de falar da contribuição dos romanos. Os romanos, eles foram importantes. Eu vou destacar aqui dois aspectos. A Pax Romana. A Pax Romana, significa paz romana, ela se deu a partir do momento que o Império Romano se solidificou. Lembrando que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio no momento que o Império Romano dominava o mundo, dominava Israel. E, em certo aspecto, foi importante, porque foi um momento que cessou as guerras. E, ao cessar as guerras, Jesus teve um tempo, entre aspas, de calmaria, no qual ele poderia propagar a palavra, propagar os seus ensinos
E as pessoas estavam ali para ouvir, não era um momento de guerra, de pessoas tendo que se deslocar para outras regiões para poder combater. Não, ali foi um momento que as pessoas estavam ali concentradas e isso facilitou o ministério de Jesus. E também a questão das estradas, né? As estradas que os romanos fizeram, não por causa de Jesus, eles fizeram para facilitar a comunicação no Império Romano, tá? Essas estradas facilitaram a comunicação das pessoas, para que as pessoas estivessem mais próximas uma das outras, e isso foi propício para a pregação do Evangelho, para que Jesus pudesse atuar e ao cumprir o seu ministério, a palavra foi rapidamente propagada por causa dessa facilidade das estradas que traziam um acesso mais próximo das pessoas de um local para outro, certo? Então nós temos aí a compreensão de que a obra de Cristo, ela se deu no tempo certo, no Kairos, né? Na verdade, o texto fala não do Kairos, né? Fala do Cronos, o tempo dos homens. Deus é o Kairos, Deus é o tempo dele, Deus que determina todas as coisas, mas Deus também, ele é Senhor do Cronos, do tempo dos homens. Deus também, ele direciona o tempo dos homens para cumprimento dos seus propósitos. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo que traz aí uma introdução à vinda de Jesus ao mundo. Eu peço para você já deixar um like aí. O nosso canal tem como objetivo semear a palavra de Deus. Então você pode também ser um semeador da palavra, contribuindo com a gente, né? Deixando um like, né? E compartilhando esse vídeo para os seus grupos de amigos e as pessoas que você entende que precisam conhecer mais a palavra de Deus. Muito obrigado, guardo vocês para o nosso próximo vídeo.